Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do DevTitans aqui no módulo de Android e linguagem Java. Hoje a gente está falando de Android essa semana aqui, começando a aula do sábado. Na aula de sábado a gente já viu uma introdução ao Android Studio, como é que ele funciona, quais são as partes principais dele, tá? A gente fez bem um relance assim. A gente fechou com uma apresentação tipo o Hello World do Android Studio. Como é que é você fazer um app mínimo que tem um componente mínimo que só coloca na tela uma janela simples com a palavra Hello World, que seria a versão básica desse cara aqui, dentro desse universo aqui de desenvolvimento de app mobile. Hoje a gente vai olhar com um pouquinho mais de calma esses elementos que existem para a produção de conteúdo e para a produção de elementos que ficam na interface gráfica do Android Studio, e a gente vai tentar andar um pouquinho em cima dele. Obviamente, uma parte dessas coisas que vocês vão ver aqui vão fazer parte da atividade de vocês do laboratório. Então, por isso que eu não vou fechar tanto, porque eu não quero também tirar a graça do desafio de vocês. Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa aula de hoje. Então a primeira coisa que vocês têm que entender, o Android Studio ele foi projetado em cima de orientação a objeto. Então ele usa orientação de objeto internamente dentro dele, na forma como os apps são configurados e na forma como eles funcionam. Então ele funciona usando o modelo MVC, Model View Controller. Se vocês andarem olhando outras plataformas de desenvolvimento, vocês vão ver que o iOS também usa MVC e algumas variantes do MVC. Então o Android usa esse aqui como base, mas você pode fazer variantes dele também, tá? Então assim, essa aqui é a forma como os componentes estão organizados, mas a forma como a plataforma foi criada, ela permite você usar diferentes tipos de padrão. Mas esse aqui é o básico, eu vou dizer para vocês, ele funciona muito bem. Então tente seguir ele no mínimo, depois você pode fazer outras coisas. Lembrem, a gente hoje em dia no mundo moderno tem várias formas de fazer aplicações. Você tem aplicações que conseguem funcionar utilizando a internet, mas elas se localizam completamente internamente ao celular. Elas usam recursos externos, mas funcionam 100% dentro do celular. São aplicações que usam sensores, aplicações pessoais. E você tem muita aplicação em que o celular é a parte do front-end da aplicação, a outra parte está no back-end, na nuvem. Então você tem que lembrar que, dado esse tipo de coisa, esse modelo aqui já não vai funcionar 100%, entendeu? Então por quê? Vocês vão ver que eventualmente o model pode não estar mais no aparelho, o model pode estar na nuvem. Então essa é a hora que a gente começa a ver que tem pequenas variações nesse modelo. O model então são as classes implementadas em Java que podem estar persistidas ou não aqui dentro do aparelho, ou persistidas em forma de arquivo de configuração, em SQLite, como vocês vão ver mais tarde e tal, ou na nuvem. A gente vai ter a view, que essa realmente a gente vê implementada dentro aqui e está em XML. Como é que é em XML, professor? Vocês já viram ela, cara, eu mostrei para vocês na aula passada. Lembra do ActivityMan XML, cara? Cadê aqui a parte dele? Cadê? Já mudou de novo aqui a parada. Cadê? Tá aqui, acho que aqui. Este XML aqui é a parte que a gente vê a view. Então os componentes da view estão todos nesse XML que vocês estão vendo aqui nesse código. Então é por isso que o cara fala, onde é que está a view? Pô, a view está no XML dele, do código também. Opa. E o controle implementado Java instancia os modelos e controla as views. Ele é aquela parte dos fontes Java que ficam aqui dentro. Cada uma das activities. Entendeu? A gente vai falar já sobre Activities, para vocês entenderem que Activity na verdade é uma representação da janela. Então cada Activity cada classe Java que executa alguma coisa, normalmente é uma Activity dentro do Android. Obviamente vocês podem ter um modelo todo completo de orientação a objeto, onde somente algumas classes vão ser Activity, outras vão dar suporte para algumas coisas. Mas normalmente as Activities são as janelinhas que vocês vão apresentar. Então no mínimo vai ter uma classe por Activity que vocês vão implementar, tá? Então tá aí os eventos. Então, qual é toda essa brincadeira do Model View Controller? As classes Java, elas não se preocupam com a apresentação de nada. Elas se preocupam somente com a mecânica, lógica das coisas, e algumas, que são um modelo, vão se preocupar com o armazenamento de memória das coisas que acontecem dentro do programa. O controller, então assim, essa parte do módulo do controller é a view. É tudo e qualquer tipo de configuração de componente gráfico apresentado na tela é realizada via esse comando, esse aplicativo configurado XML.
Qual é a principal consequência disso? Nada do que você faz, de frente para quem já programou, quem já entrou no DevTitan, já sabendo programar um pouquinho de front-end, quando você acostuma a programar front-end, muita coisa você resolve dentro do front-end, aí às vezes tu vai lá no back, às vezes você pode furar até a fila direto no banco, tal, papá. Você tem lógica no front-end. No Android não existe isso, não existe lógica de front-end. É só XML, é só configuração. Toda a lógica literalmente é imposta a ser feita no controle. Então ele te exige a obediência ao MVC de uma maneira muito mais completa, porque você não consegue implementar lógica numa interface, entendeu? Ou numa interface, que eu quero dizer, numa tela, num componente de tela. Então você não tem isso, como acontece. Até crítica de campo. Eu quero saber se aquele campo foi digitado correto, se os caracteres estão corretos. Isso vai ser uma coisa que vai ser colocado no controller para fazer a verificação. Então, para vocês verem como o negócio foi arquitetado pela galera do Google de modo a manter um negócio altamente escalável, de modo e assim você pode substituir as peças sem trocar, se o caso é muito eu posso trocar uma tela, fazer um resize dela, mas os controles continuam os mesmos, o banco continua o mesmo, tal. É simplesmente um controle, uma coisa visual. Vamos lá. Então, o que a gente vai ver aqui, então, assim, nessa parte aqui, a gente vai ver essa parte que a gente está vendo aqui, a view, que é a UI e o layout do negócio. Então a gente tem três formas em tese de fazer esse cara aí. Um é o editor do código do design, que a gente gira o XML, que vocês viram que a gente arrasta componentes, programando com mouse e tal, mostra as coisas. Editando XML, entendeu? Que é outra situação. O Android Studio te convida a fazer desses dois jeitos. Cara, e a ideia dele é muito violenta, cara, porque às vezes, assim, quem já programou com alguns tipos de programação, com interfaces visuais e tal, sabe que às vezes você faz uma coisa na IDE, aí ela se reflete no código, mas você faz alguma coisa no código e às vezes ela não se reflete diretamente na IDE. Aqui não acontece. A integração do Android Studio na parte do XML e na parte da visualização do design é muito bem feita. Então, não importa onde você vai trabalhar, mas tem horas que é mais conveniente fazer coisas no XML, tem horas que é mais conveniente fazer coisas no design. Então, essa é a hora que o cara vai começar a entender onde que ele se otimiza para fazer as coisas dentro da interface. Gerando código Java manual, cara, não é bonito, cara. Então, assim, a gente instancia visualmente os elementos usando uma interface feita em Swing, que é uma biblioteca antiga do Java para fazer componente gráfico e tal, entendeu? O que a gente diz? Não faz isso, cara. Tipo assim, porque o mundo todo vai te atrapalhar, porque o Android não é feito para essa coisa. Assim, como eu gosto de dizer, tem alguns restaurantes que se você pede alguma coisa fora de ordem, quebra todos os garçons. É a mesma coisa aqui. Se tu fizer uma coisa que não seja da forma como o pessoal do Android Studio está esperando, tu vai ter dor de cabeça. Então eu recomendo fortemente não tentar fazer as coisas em Java manualmente usando a interface do Swing, tá? Porque vai ter problema com compatibilidade, tu não vai ter o mesmo suporte e tal. Então tenta seguir no XML ou no Android Studio Design, que é muito mais bacaninha de fazer as coisas. Então, o que ele está comentando aí é essa alternância que a gente normalmente, vocês viram eu brincar na última vez. Você vai fazer uma coisa aqui, aí vê outra coisa mexendo ali e tal, então você vai alterar as coisas, o que acontece aqui acontecendo para cá. Basicamente assim que a gente desenvolve aqui, mexendo com esses dois caras aqui. Lembro, é importante você ter uma tela grande, cara, entendeu? Quem tem claustrofobia de tela, tem fobia de telas pequenas, recomendo comprar um monitor bem wide e tal, para você trabalhar no código com design com bastante conforto, entendeu? Então assim, é importante. Professor, é luxo? Não, cara. Pra gente que é desenvolvedor, cara, a gente trabalha com o dia a dia. Isso aí é luxo e tal. Não, cara. É o teu dia a dia de trabalho. Você tem que trabalhar com coisas que te dão conforto para trabalhar. Cara, dependendo de qual a quantidade de problemas visuais que você tem. Miopia, estigmatismo, entendeu? Hipermetropia, vista cansada, entendeu? Assim, o ideal é que seja grande, entendeu? É importante, entendeu? Assim, alguém vai te falar, pô, tu usa monitor gamer? Não, cara, porque é confortável, tal, esse negócio todo. Lembra, cara, uma pessoa que digita uma vez ou outra, digita um e-mail uma vez por dia, passa o dia no mouse, um teclado de R$500 pode ser absurdo, mas para quem programa 8 horas por dia, existe uma diferença brutal entre um teclado de R$500 e um teclado de R$50, entendeu? Então, assim,
a mesma forma, um cara que senta 10 minutos para escrever um e-mail numa cadeira ruim, faz diferença a cadeira para ele. Agora, o cara que passa 8 dias na cadeira, uma cadeira de 2.000 pau, uma cadeira de 50 reais, fazem muita diferença. Então, é nessa hora que você vai ver que o teu instrumento de trabalho, aquilo que você passa mais tempo trabalhando, você tem que investir mais tempo, porque tu está investido na tua qualidade de vida. Então, por isso que eu digo, usa um monitor bacana fazer desenvolvimento. A gente vai ver cada um desses, a gente vai ver por alto aqui rapidamente, cada um dos atributos que esses componentes têm, aquilo que a gente pode modificar, entendeu? Então, esse design text aí, da forma como a gente usa no Android Studio, é interessante você saber navegar em 3D bem legal, porque isso vai, com o tempo, obviamente, a gente não aprende isso em uma semana. Você, com alguns meses, você vai começar a ganhar muita velocidade em alternar componentes, encontrar bem os atalhos de teclado que fazem você virar um desenvolvedor com mais eficiência, tá? Lembrando, isso é uma coisa muito de nicho mesmo, tá? Assim, desenvolvendo Android nativo, que desenvolve apps nativos e tal, é um cara bem nichado mesmo. Então, assim, tem muita demanda específica para esse tipo de pessoa no mercado. Imagina pessoas ainda que sabem mexer no sistema operacional, que sabem personalizar acesso a drive, acesso a dispositivo e tal. Então, você está entrando num mundo que tem poucas pessoas que fazem isso, que são capazes de fazer essas coisas, entendeu? Tem muita gente que faz app, faz. Mas basta tu olhar no Play Store a nota de algumas dessas apps. Cara, a maior parte das apps não tem nota boa, porque elas são feitas por pessoas literalmente amadoras mesmo. Tem gente que não é nem de computação, que vê o tutorial no YouTube, vou fazer um negócio aqui, a app crasha, não sei o que, tal, tem má qualidade. Então vocês têm noção de como o conhecimento de vocês leva vocês aqui para um diferencial de trabalho. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é os layouts, né? Então, assim, a gente tem os layouts que esses componentes que agrupam as views que são relacionadas, né? E vocês vão ver que eles têm um template de layout. Esse que a gente abriu aqui no início é o layout mais simples de tudo, mas tem layout que as coisas são independentes uma da outra, tem layout hierarquizado. Então, você pode colocar os componentes que vão pertencer à tua tela dentro de uma forma de organização. Então, às vezes você vai ter uma activity com um layout, outra activity com outro layout, porque elas são arquivos XML separados. E a forma como você vai definir elas vai depender bastante da sua senioridade em desenvolver app, porque essa aqui é uma parte, galera, que envolve muito você conversar muito com a galera do design, entendeu? Eu já trabalhei em lugar onde designers fazem cursos de Android só para entender melhor como é que funciona a parte de design UX e XML. Por quê? Para eles não pedirem coisas absurdamente loucas a ponto dos devs passarem um tempão tentando fazer uma coisa que não tem tanto valor para o design que eles estão projetando. Então eles já entendem um pouquinho de como funciona a parada para fazer o design que eles querem, mas utilizando componentes ou configurações de layout que facilitam o desenvolvimento mais rápido e a manutenção. Então todo componente, botões, deve estar dentro de um layout, que aqui a gente vai ver já já. Então o principal layout é o constraint layout, que é aquele que você restringe um componente em relação ao outro. Eles sempre vão precisar ter um limite, uma borda, uma outra caixa, alguma coisa do tipo. Tem o relative layout. O que é o relative layout? Os componentes são sempre calculados um em relação ao outro, não tem uma borda específica que limita eles. E o linear layout, que é um embaixo do outro. Cada um deles tem uma razão de estar aí, mas assim, tem alguns que são mais fáceis de ser configurados de forma responsiva do que outros, entendeu? Como aqui no objetivo, né, dar todas essas dicas, mas a ideia é que vocês saibam que tem alguns que vão ajudar no interface responsiva e outros que não vão ajudar, tá? Se vocês trabalham num projeto onde uma app nativa é solicitada para ser responsiva, então tem até padrões de responsividade que vocês podem seguir baseado em layout. Quem é que tem que ficar mais na diagonal, quem tem que ficar nas esquinas e tal, assim por diante. Então, tem layouts que vão ajudar vocês nesse ponto e outros que podem atrapalhar muito. Então, esse XML que vocês estão vendo aqui, ele define o layout. Vou voltar para ele aqui para a gente olhar ele com bastante calma. Vamos olhar aqui, ó, no Android Studio, nesse exemplo que está aqui. Deixa eu aumentar aqui o fonte dele, cara. Se eu entender como é que aumenta o fonte, cara. Cadê? Settings. Cadê a fonte, cara? Appearance. Aqui mesmo, cara. Por que você não está deixando size?
Não, isso aqui não. Cara, começou a aumentar de uma forma estranha, entendeu? Screen readers, não sei, cara. Começou a melhorar, cara. Talvez seja esse cara aqui. Talvez não tenha que mudar a fonte. Eu tenho que só aumentar o zoom pra vocês. Vamos lá. Logo aqui em cima, na primeira parte da chave de abertura, você vê o tipo de layout que você está escolhendo. Aqui no caso, eu considerei layout, widget, considerei layout. Então, esse Android X aqui, todas as vezes que tiver X, é alguma coisa relacionada à interface. Assim, veio o X, uma coisa da tela. Aí o constraint layout que a gente está usando. Então, esse constraint layout, qual é o objetivo dele? Sempre vai ter, para cada um dos componentes que você vai colocar, aquele cara que restringe ele. Então, vocês vão ver sempre isso aqui, o constraint button off, end off, horizontal bind. Então, todos os componentes que vão estar associados a esse layout aqui vão ter layout constraint na frente. Tá? É uma característica desse layout aqui. A gente pode trocar, pode adicionar outro, pode. Então assim, a gente vai ver que quando a gente inicia uma interface, você pode dizer qual o layout que você quer que você dê para ela na hora que você está colocando. A característica do constraint layout é vocês verem essa linhazinha com essa sanfoninha aí, entendeu? Porque esse cara aqui é que está dizendo quem é que está restringindo ela em que ponto, entendeu? Então essa aqui é que é a principal característica. Se você adiciona outro componente, ele vai ter esses 4 caras que você vai dizer quem está restringindo ele na tela. Qual é o objetivo do constraint layout? É evitar que uma coisa fique em cima da outra. Esse é o principal objetivo desse cara. Porque como uma está restrita à outra, então uma nunca vai ficar sobre a outra. Entendeu? Então esse é o principal objetivo desse layout funcionar dessa forma. Então aqui que ele está dizendo, tipo, e aqui vocês estão observando, ele colocou o Hello World, a introdução Android aqui, as 2 telinhas e tal. Cada componente, tipo, isso aqui são 2 text views. Então, primeiro, cada componente vai ter o seu tags, um text view e tal. Vai ter o seu texto que você pode colocar, vai ter o ID, vai ter a largura, o comprimento e vai ter o texto que coloca nela. Lembrando, o texto está puro aqui, mas eventualmente vocês vão ver que o Android vai sugerir vocês colocarem no arquivo de configuração de strings. E aqui vem a parte dos layouts, cada uma delas. Aí o que é que acontece? Tem outras que você pode simplesmente colocar alguns componentes como esse aqui, margem start, margem top, que você pode dar recuos fixos e assim por diante, tá? Quem define isso aí? Cara, quem vai definir isso aí para vocês normalmente é um plano de design. Se você vai trabalhar numa empresa que tem um processo de produção de software bem definido, normalmente acontece o seguinte: a primeira parte é feito um sketch da app, entendeu? Esse sketch da app é como a app vai funcionar todinho. Esse sketch vai ver ter feito no Canvas, eu já vi feito em PowerPoint, alguma coisa do tipo assim. É o funcionamento da app todinho, onde vai para cima, para baixo e tal. E para cada tela que é feita as diferentes resoluções que aquela tela vai ter que ser implementada. Aí quando isso é feito, aí que o desenvolvedor Android pega. Aí normalmente o projeto acontece com 2 pessoas trabalhando simultaneamente, uma especializada em configurar isso, outro especializado em trabalhar nas activities, nas mains e na parte. Aí quando o projeto vai juntando os fontes vão começando a se encaixar. Mas nessa hora aqui é que o cara vai definir quais são as distâncias, tá? Que negócio, os designers normalmente é que definem isso aqui e tem um desenvolvedor específico em traduzir isso para o XML do Android, tá? Vamos continuar aqui e tal. Então assim, agora bora olhar aqui no Android Studio, onde vocês veem esse tipo de coisa com mais detalhe. Vamos lá. Vamos olhar só a parte de cada componente que vocês clicarem aqui, lá no cantinho direito da tela, vocês vão ver uma parte que tem os atributos desse componente que vocês estão clicando. Essa parte aqui vai ter os atributos declarados, são os vários tipos de wrap content que vocês vão ter, tipo esse cara aqui, a largura e a altura. Então, tu pode colocar ela uma quantidade de pontos fixa, ou você pode dizer, não, basta ela ficar em volta do conteúdo. Então esse cara aqui, qual é o objetivo? Coloca wrap content, ela vai ficar, o texto vai ser grande, a caixa vai aumentar, o texto é pequeno, a caixa vai diminuir. Se você colocar com largura fixa, entendeu? Aí ela nunca vai alterar. Qual o ponto de um ou outro, aí você já sabe, cara, é uma caixa que vai receber
coisa digitada pelo usuário e tal, pô, é wrap content. Ah, vai ser uma coisa que vai ser um tamanho fixo, porque vai ser só o título de uma caixa, título de uma sessão. O texto nunca vai mudar, tal. Ou se vai mudar muito pouco. Talvez, dependendo da tua fome de espaço, a esse cara aqui você já diz exatamente quanto é que você vai precisar. Se vai ser 100 dp ou 10 dp, assim por diante. Então, é uma coisa que vai depender da sua aplicação, tá? Tem essa parte aqui que vai explicitar quem é que é a parte de baixo, a parte de cima, onde começa, onde termina, tal. E aqui o texto, tá? Você pode configurar o texto tanto aqui quanto aqui e lembrando, aqui também, cara, entendeu? Então você pode colocar o texto também aqui nessa parte. Então tem 3 lugares que você pode editar o texto aqui no componente, entendeu? Esse cara aqui, normalmente quando você coloca aqui, ó, olá mundo e tal, se você coloca arroba, ele já mostra todo mundo que já está naquele arquivo de configuração de string. Então, tipo, tem gente que vai lá, pô, já define um monte de coisa na app lá no arquivo de string e vem aqui, pô, só puxa o cara tal para evitar de ficar coisa hard-coded da interface. Então, recomendação do professor Moisés: evite deixar coisas hard-coded na interface, cara. Então, isso é importante e tal. Vamos lá. Hello. Vocês vão ver alguns avisos que o Android dá, já fazendo algumas sugestões aqui, tá? Parte de layout, vocês estão vendo aqui a configuração dele, que você pode dar pequenos ajustes aqui, obrigatoriamente. Eu quero centralizado, eu quero que fique recuado, 32. E é um negócio bem vamos dizer assim, fácil de mexer. Por quê? Às vezes você coloca o cara no lugar certo, mas tem que fazer um ajustezinho pequenininho, alguma coisinha ali para centralizar, para colocar uma coisa, e você vem aqui e coloca aqui. Nele aqui, ele vai configurar todos os constraints, entendeu? Que você quer modificar. Então, essa parte aqui é literalmente a edição do layout. O Transforms, para que serve o Transform? É que você pode dar alguns efeitos 3D, sei lá, alguma coisa gráfica, então você pode rodar a imagem e tal. Então assim, esse cara aqui você pode rodar a imagem desse jeito aqui, então ela vai ficar em perspectiva no texto, ó. Pode não parecer, mas o Hello World que está aqui, ele agora está levemente deitado e tal, entendeu? Então assim, exatamente, cara, tu quer fazer aquela telinha do Star Wars subindo ali, pô, já nerdou total aqui a interface, cara. Outra coisa importante, professor, dá pra voltar pra zero? Não sei, cara. Eu tô tentando aqui, mas acho que é impossível, entendeu? Cuidado com aquilo que vocês vão mexer, cara. Deve ter alguma coisa aqui que zera, mas eu não sei não. Mentira, tá aqui embaixo, ó. Tem gente que pode querer mexer aqui na mão pra ver uma coisa bacana, ó, virar pro lado, virar pro outro e tal, entendeu? Então assim, ó, pô, bacana, professor. Eu curti pra caramba, mas eu quero voltar pro zero. Aí volta pro zero aqui. Show de bola. Então essa parte aqui de transformações da imagem, tá? Outra coisa importante, nessa parte aqui, aí vamos lá, tem os atributos declarados, que são os atributos de layout, tem os atributos comuns, que são assim, aí uma coisa que é legal do Android Studio, ele vai aprendendo com a tua forma de usar a interface. Ele tem tipo uma mini mineração de dados aí para te entender. Então ele vai começando a ver quais são os atributos. Quando você usa um certo componente, quais são os atributos que tu vai mexer, eles vão começar a aparecer aqui. Mas, professor, tem um atributo que eu adoro mexer, cara, eu não vi ele ainda aqui. Vem aqui, brother. Todos os atributos daquele componente estão aqui nessa lista. É enorme, cara. É um monte de atributo, entendeu? Por quê? Porque tá tudo... Você pode imaginar, uma caixinha dessa aí, às vezes ela herda de um monte de outros componentes. Implementa um monte de interface, então tem um monte de métodos e tal. Então, assim, esse tipo allow undo. O cara escreveu uma coisa, ele pode desfazer, porque pode ter certeza, o undo tem não existe almoço grátis. Alguém está guardando o estado anterior dela em algum lugar. Então, assim, o componente faz isso. O cara pode desfazer uma alteração, então tu tem que allow o undo aqui no componente. E assim por diante. Auto text, background, você pode mexer na cor só do background daquele cara, ó. Então, imagina que existe toda uma gama de configurações que você pode fazer, de tamanho, de cor, de transparência, de largura da linha, a fonte, não sei o que, tal, pode ser feito aqui, tá? Então é uma riqueza de configuração muito legal. Fading edge, pô, os edges do negócio
levemente se desfazerem, então ficar um edge fixo e tal, para acompanhar toda aquela sanha dos designs para fazerem coisas únicas que ninguém nunca fez na Terra, tá? Então tá aí, vocês conhecerem esse cara. Então, essa parte aqui do Constraint Layout tem essa característica. Aí a gente está vendo aí, aí tem o exemplinho aí que obviamente vocês vão seguir depois ele para fazer uma coisa bacana e tal. Isso aí é um exemplo de como fazer uma tela usando diferentes tipos de componente. Tipo, eles usam componente de caixa, componente de input e tal, que a gente vai colocar aqui. Deixa eu mostrar para vocês o componente de input para vocês darem uma olhada como é que funciona. Então, eu quero colocar um componente novo. Bem, aí tu chega aqui e tu vem, cara, tem de texto, até aqui, ó. Isso aqui são os comuns, são os mais frequentes, que ficam aqui nesse cantinho aqui superior, né? Lembrando, aqui você vê os atributos de um componente específico. Aqui é a paleta de componentes, tá? Então, de text, tem text view, que é só para visualização. Tem um plain text, que se você arrasta para cá, é uma caixa, que você pode colocar coisas. Lembrando, essa coisa pode receber input ou não, da pessoa que está digitando, ou então ela pode ser preenchida por um valor que está dentro de um atributo de uma classe. Quando alguém autorizar alguma coisa, aquela caixa se escreve, coloca aquele valor lá. É uma forma de preencher esse cara aqui, tá? Tá aqui botões, aí o botão clássico, botãozinho clássico aí e tal. Então, e se você olhar cada um desses caras aí, vai ter atributo aqui. Vai ter o ID dele, aí você pode dar ID para cada um. Tipo, quando você coloca um componente novo, cada um deles vai ganhando os seus IDs ali, entendeu? Edit text, bota o hello, acho que é o primeiro, acho que é o único que não tinha teste. Hello text, pronto. Ele não reclama de mim não. Agora bora dar assim, eu já coloquei 3 componentes aqui, bora dar uma olhada como é que ficou o fonte. Olha aí, ó. Já apareceu o text view, que é o que já estava, entendeu? Ó, eu adicionei o ID lá, hello text, já apareceu aqui. O edit text, ele já colocou aqui. Eu posso trocar? Pode trocar, vai refletir em todos os lugares, tá? Esse cara aqui, o texto, é o texto que está dito dentro dele. Vocês podem ter certeza, toda vez que vocês deixarem alguma coisa hard-coded aqui dentro do código, o Android vai dar essa ideia assim, cara, não seria uma boa ideia tirar essas coisas daqui de dentro e botar texto escrito lá no arquivo string? Ele sempre vai colocar aí e tal. Então assim, ele sempre vai te dar uma dica de como fazer a coisa e apertando as teclinhas certas aqui ele vai fazer tudo automático para vocês, tá? E aqui o botão, ó, mesma coisa, entendeu? Então, cada um desses caras aí vai ter o seu pedacinho dentro do Constraint Layout. Aí você pode mexer. Então, quanto mais componentes a tua tela tiver, mais coisa você tem aí. Por que às vezes ela é muito legal trabalhar com texto? Porque às vezes você pode copiar o esquema, o Activity Main, de um lugar para o outro, pô. Em vez de tu pegar o componente, não, pega só aquele pedaço de XML, pô, Ctrl+C, Ctrl+V, outro pedaço, pô. Reaproveitou aquele componente, já está todo direitinho configurado e tal. Então é bem mais prático no dia a dia para fazer essas coisas. Recursos, que a gente vai ver aqui, a gente na aula passada, a gente viu só um pedacinho do resource, hoje a gente vai ver um pouquinho mais. A gente viu quando eu mostrei para vocês a parte das figurinhas, né, assim, onde é que fica as imagens e tal. Tinha a imagem que é aquela que fica no botãozinho da app e tinha a parte de trás dela. Então, aquilo ali é um pedaço dos resources. São todas as coisas externas aos códigos fontes de vocês. Imagem, arquivo de som, qualquer coisa, cara, que não é fonte, você vai colocar lá no resource que pode ser utilizado para vocês, tá? Imagem, layout, menu, valores, aí tem qualquer coisa que vocês podem imaginar. Os layouts, como não são fontes, eles também são resources. Então essa é uma outra coisa importante para ser lembrado, tá? Então tá aí a parte do strings, né? Resource tem a parte do string, onde você coloca o nome, o ID, né, o nome daquele negócio e do seu componente e o texto que ele vai aparecer lá dentro. Então lembrando, internacionalização, que é quando você prepara o seu app para alterar a língua dele com frequência, cara, eu digo para vocês, já custa muito pouco fazer um aplicativo com suporte à internacionalização hoje em dia. Qual é a hora que fica caro? Quando você não faz ele e lá na frente já vai ter que tornar ele internacionalizado. Então assim, a minha dica,
Mas desde o começo, cara, são incrementos tão pequenininhos que causam tão pouca dor, cara, que é melhor tu já controlar eles todos no arquivo.string, entendeu? E como você já sabe de curso de faculdade, é uma ótima prática de programação não deixar coisas de interface, string, colocado em código. Por quê? Porque mexer alguma coisa, tu vai ter que ir em Git mexer isso, cara. Git que compila. Não, cara, foge disso. Deixa o arquivo de configuração. Tá dentro de configuração? Tá dentro do Git? Tá. Mas ele não vai causar um bug de cálculo, bug de concatenação, alguma coisa quando você está mexendo no fonte para fazer alguma correção. Então, é uma prática de programação muito esperta você fazer isso. Quer acessar os caras de dentro, é só colocar arroba. Quando você coloca arroba, ele vai procurar o resource com aquele cara e você só adiciona arroba strings, já vai direto para o cara que você quer colocar. Aí ele põe um texto que está dentro daquela variável, tá? Componentes são as partes da tela que o usuário vê e interage, entendeu? O legal, todos eles têm atributos e métodos, como a gente viu ainda agora. Componentes também são chamados de views, pois toda classe que implementa é da classe view. Então, por isso que vocês estão vendo aquele monte de atributinho, cara. Porque eles todos herdam da classe view. A classe view tem um monte. Por quê? Lembra aquele padrão que eu falei para vocês em Java, de a gente colocar todo mundo, quando herda de alguma coisa, e essa cara recebe aquela implementação já pronta, e você só precisa sobrescrever a implementação que é muito específica. Então o cara, o Java já deixou preparado um monte de implementação pronta no componente view, que você pode jogar todo mundo que é subclasse dela como view e aquele cara vai responder perfeito. Então esse é o objetivo aí. Então, teste view, edit view, checkbox, bom, tem imaginando que vocês viram, são todos os componentes que a gente coloca lá. E aí a gente está vendo de novo aí a parte dos componentezinhos pequenos, como é que a gente mexe, e cada um dos pedaços que a gente pode mexer neles, tá? Uma coisa interessante sobre resources, cara, ou sobre coisa, como a gente acessa eles internamente, é essa diferente prática de onde você coloca coisas, onde você mexe com os atributos, tá? Eu digo o seguinte, os atributos que ficam no valor default nunca aparecem. O que vai aparecer lá no XML é sempre aqueles que você mudou o valor default. Basta sacar, se você voltar alguma coisa para o valor default dela, some do XML. Então lembrando, o XML ele é só um atalho que o Google usa, que o Android Studio usa, para ele executar as classes que estão implementadas em Java. Literalmente, aqueles são componentes gráficos que estão implementados em linguagem de programação. Mas o XML ele é tipo assim um top, onde você configura ele e o Java que passa esses caras como parâmetro para as classes e implementa elas. Então, é uma forma de programar sem ter que mexer com fonte Java. Então, por isso que eu digo que é muito legal. Mas não tira a tua liberdade. Isso é uma coisa mais importante sobre isso aí tudo. Tá aí um text view onde o cara coloca um text message, né? Então, com um IDzinho colocado, o tamanho do cara, e assim por diante. Então, cada um desses caras aí vai ter esse cara é o que receberia em tese aquilo que a pessoa escreve lá no campo da senhazinha dela, tá? O bacana, quando você coloca os campos de password, aí ele tem um atributinho bacana que é um campo específico para esse cara, que vamos botar aqui na tela para vocês verem. Tá aqui, text. Assim, olha o bacana, quando você vai colocar passwords que podem ser qualquer tipo de texto, aí aparece aqui, né? E olha o bacana. Quando você coloca aqui, você deixa o blueprint, ele sempre dá um aviso para você do aquilo que está colocado como base no componente. Aí isso que a gente tem, assim, como aqui é uma coisa pensada em celular, né? Olha uma coisa legal, né? A gente tem um password que é só numérico. Então esse cara aqui só aceita receber números como entrada. Então já é uma crítica de campo que tu não precisa fazer. Pô, não, o cara vai digitar, o celularzinho vai só o númerozinho tal. Esse cara aqui já mostra esse cara aqui para editar. Bora dar uma olhada no layout deles aqui, pra vocês verem como é que fica. Então, tem o edit text aqui, text password e o edit number password. Então, o bacana é que vocês podem colocar esses caras aqui juntos, separados e tal. Aí a gente ainda vai ver agora como esse componente é colocado aqui nos atributos dele, né?
Tem os atributos colocados aqui, e aí o bacana, no password, você pode escolher, às vezes assim, qual o texto do password que você quer, você pode dizer assim, se vai aparecer, tipo, qual é o objetivo desse cara aqui. Na hora que você executa, aparece estrelinha no lugar, em vez da senha limpa que está sendo digitada, entendeu? Bora executar esse cara aqui no celularzinho aqui, pra gente ver ele acontecendo. Lembrando, sempre lembre de desligar o celular quando vocês desligarem, porque desligaram o Android Studio, porque é um cara que fica ocupando recursos, por mais que ele tu não esteja usando. Vou desenvolver uma coisa aqui, não vou usar o Virtual Device. Desliga ele, brother. Ele é tipo um celular, tá gastando tua bateria, tua memória RAM e tal. Tá fazendo as coisas rolando aí. Ele é lento, professor? Não, cara, minha máquina, ela assim, é boa, mas calma, ela não é infinita, entendeu? Tá rodando no cara aí. Desenvolvedor Android, cara, tem que cobrar caro mesmo, bicho. O cara tem que ter muita paciência. Né? O que tá acontecendo aqui no celular, rapaz? Pegou back e tal. A minha máquina começou a fazer. Ativou aqui, ativou já. O Gradle tá todo feliz dizendo que se instalou. Olha aí. Olha a loucura. Vamos, agora que é a parte engraçada de ser desenvolvedor. Pô, professor, o senhor não fez constrain, né, do componente. Ó, tá tudo louco ali em cima, porque eu não restringi os componentes. Então, pô, mas o senhor botou aqui, cara, aqui é só intenção, cara. De intenção, o Android Studio é cheio de gente aqui, cheio de boas intenções. Então aqui, ó, quando você vai digitar o teclado numérico, olha o que surge aqui embaixo, entendeu? Mas você usa o tecladinho só com o númerozinho e tal, vai digitando aqui, parada, show de bola, não sei o que. Então é um negócio bem legal. Vai clicar no botão. Cliquei o botão, cara, aqui, show de bola. Dá pra fazer coisas quando a gente clica o botão? Dá, cara. A gente faz um monte de hook que acessa, chama uma app, uma arrow function e tal. Então dá pra fazer muita coisa aqui com essa parte de botão. Entendeu? Pô, professor, você já inseriu tudo já, cara. Assim, o que aconteceu? Tá rodando o app, parabéns pra mim aí, pô. Grande desenvolvedor, ganhar milhões agora. Full stack total. Full stack plus dev embarcado, entendeu? Eu ainda faço local ainda. Então tá aqui os tipos de entrada, a gente arrasta, tal, os alinhamentos, o ID que a gente pode colocar, tal. Uma coisa importante sobre o ID que tá aqui é o seguinte: você acessa esses caras, tipo, lembrando, esses caras são classes que vão estar lá dentro. Quando você associa um ID aqui, ela vira um ID que você vai conseguir puxar esse componente lá dentro do código Java e mexer nos atributos e métodos dele. Você vai poder setar atributos, setar componentes. Vai ter actions que cada um desses caras vão fazer, que vão fazer trigger de métodos seus. Então, onde é que passa isso? Você colocar o ID do teu componente, tá? Então assim, o ID do teu componente vai te fazer, tipo, me retorna o view com o ID tal. Aí, quando você clicar, aquele cara vai acontecer assim por diante. Então tá aqui, a gente tem o edit text aqui com baseline, tal, assim, todos os constraints. Aqui todos o ID do cara, tal, as configurações dele, tudo bonitinho. Olha uma coisa importante, né? A caixa de seleção, né? Vamos ver aqui, checkbox. Vamos ver ela acontecendo ao vivo. Mas, cara, só para não ficar muito zoado, deixa eu tentar fazer aqui o constraint desse cara, bicho. Aqui. Só um negócio meio artesanal, cara. Não é que chega a ser artesanal, cara. É fofinho, né? Clica aí e tal. Se tu não faz o constraint para as laterais, pode ter certeza, o componente vai ficar sambando para a quina, tá? Já tá aqui.
O pessoal, eu não sou muito artista, então já estão vendo aqui que professor, eu sou desenvolvedor back-end, né? Tem cara, né? Eu sou desenvolvedor back-end, cara. Acho que deve ter dado para perceber. Fechei, beleza. Deixa eu rodar de novo só para ver se surtiu um efeito gráfico aqui bacana na minha interface, cara. Ok. Uma coisa interessante aqui, quando vocês dão build a primeira vez, faz só uma troca de interface, aí tem esse refresh aqui que ele roda a app só com essa configuração XML diferente. Então é mais leve, entendeu? De rodar. Entendeu? Mais leve assim, não é que é rápido, é mais leve, tá? Não confunda os conceitos. Ele naturalmente vai lá, vai apagar o negócio, vai rodar de novo. Porra, professor, tivemos melhorias, hein? Olha aí, cara, agora sim, entendeu? Essa aqui é a caixa que recebe texto de password normal. Essa aqui é a caixa que recebe texto. Como eu estou aqui no meu teclado, se você digita no teu teclado, ele aceita lá direitinho, tá? Como se você estivesse digitando direto na interface dele ali. Entendeu? E aqui embaixo, sai daí, rapaz. E aqui embaixo, aquele que é só de... E aqui o botãozinho. Bacana, tal, legal, show de bola. Vamos olhar aqui no botão, cara. Declar tal, Common Attributes. Tá aqui, ó. Esse onClick aqui, ó, é que vai definir o método que você pode chamar dentro do teu código Java, tá? Uma coisa que é engraçada, tu pode fazer por aqui, mas eu acho mais prático a gente fazer lá pelo código a chamada dos caras aqui do que aqui definir quem tu vai chamar lá no código. Então, assim, é pra você separar as coisas. Aqui é a hora que tipo assim, tu tem que falar pro design, cara, não toca nisso. Deixa que eu faça isso lá. Porque se você mexe aqui, isso vem aqui pro XML. E quando vem pro XML o onClick, aí é muita coisa para gerenciar no fonte. Então, assim, é melhor deixar tudo só no Java mesmo, na parte de gerência de eventos associados ao botão, tá? Lembrando, só dica, cara, não é uma regra, tá? Eu já percebi que dói menos quando a galera faz assim, entendeu? Mas cada empresa, cada equipe tem a sua dinâmica de desenvolvimento que é natural, tá? Pô, eu fiz essa volta toda querendo mostrar pra vocês o checkbox, né, cara? Vamos lá. Paleta, professor Moisés tá querendo enrolar a gente. Não, cara, eu juro que não, bicho. Vamos lá. Cadê aqui um checkbox, cara? Buttons, mais button, checkbox tá aqui. Checkbox. Aí tem o radio group, toggle button, o switchzinho que é muito legal, cara. Esse switchzinho aqui, maneiraço demais, entendeu? O Sosso vai zoar tudo, vou, cara, sem pena, meu irmão. Sei lá o que vai acontecer, pode acontecer coisas estranhas aqui. Beleza. Todo mundo travado um no outro e tal. Stop app, refresh, vamos lá. Tá aí o bichão. Checkbox delicioso, ó, switchzão e tal. Então, e o bacana, esses componentes aqui, como é diferente de programação web, né? Que assim, programação web tem uma dificuldade muito grande do front-end de conversar com o back-end, porque às vezes você não consegue abrir um socket e manter direitinho entre o front e o back, entendeu? Aqui não, cara. Esses elementos aqui estão muito sensíveis ao que está acontecendo dentro de uma classe Java. Então, assim, aconteceu uma coisa dentro do back-end, você consegue trocar, tal. Na época que eu estava fazendo o appzinho que ligava a lanterna do celular via isso aqui, tinha o botãozinho que a lanterna do celular ligava, podia ser por botão ou podia ser balançando o celular. Quando balançava, o próprio botão
ia para on, se você balançar o próprio botão ia para off, além de ligar e desligar a câmera. Então você pode associar os eventos também às coisas que acontecem na tela. Aqui o MVC realmente funciona bem direitinho como a gente vê nos livros. Ajuste alinhamento, mudar o texto, ajustar o ID e tal, aquele negócio todo. Então tá aí os negócios. Lembrando, ó, aqui apareceu de novo já o componente de novo. Tudo aquilo que não for padrão já aparece aqui no XML, tá? Botãozinho de entrar, botão clicável, como a gente viu aí, puxar alinhamento, mudar o texto, assim por diante. Mudando cores, então vamos assim, dentro do arquivo de resources tem uma parte assim, a gente tem aquele arquivo que tem as strings e tem um arquivo que é só de cor. Então qual o objetivo desse ter arquivo de cor? É porque você pode dar um apelido para as cores. Então assim, essa cor aqui, normalmente os designers gostam de fazer isso, cara, eles dão nomes para cores assim bem legal, assim, tipo, ele não fala azul claro, ele fala assim, tarde bonita, porra. Não, coloca o tarde bonita aqui nesse componente aqui e tal. Aí o código do tarde bonita, aí o nome você coloca lá tarde bonita, já vai colocar o código lá. E o bacana, você pode trocar completamente a configuração do app de cor baseado nisso. Onde que isso é muito útil? Night Mode, cara. Você pode ter configuração de cores do Bright Mode e a configuração de cores do Dark Mode ou qualquer outro. Já vi Crepúsculo, não sei o que, tem vários nomes específicos aí. O pessoal que está acostumado a programar web no Angular deve conhecer um monte aí desses padrões aí de cores para interface, tá? Tá aqui mudando as cores e tal. Então assim, se a gente vem aqui no Resources, ó, tá aqui. Resources, até aqui na parte de Values, né? Aí tem cores aqui, ó. Aí tem todas as coisas que vocês usam. Você vai adicionando aqui o nome da cor, black, white. Você pode dar o nome da cor que você quiser aqui e você acessa ela no app da forma como você achar melhor, tá? E aqui as strings do projeto, então você vai poder também adicionar, usar no momento que você quiser. Você pode setar aqui, você pode setar um arquivo do Java, tal. Tem muitos lugares, mas eu digo assim, de preferência o setem-se, cara, utilizando esses arquivos aqui, que é muito mais legal, tal. Beleza. Professor, se eu tiver mais de uma tela, onde é que vai ficar o ActivityMan dessa outra tela? Vai ficar bem aqui na parte de layout também. Vocês vão ter vários arquivos XML nessa pasta, entendeu? Cada um para cada tela que vocês vão colocar, tá? Então é uma coisa importante. E lembrando, não é obrigatório todas as telas obedecerem o mesmo layout. Você pode fazer uma tela com constraint, outra tela com linear, entendeu? Assim por diante. Então, modificar a tela, você muda para a tela de design, volta para cá, tal, faz um negócio bonitinho. E aí uma coisa legal, né? Você pode criar layouts dentro de layouts. Como é que é, professor? Tipo, se você imaginar que uma tela é um componente que ele é limitado, entendeu? E ele tem configurações, atributos, você pode imaginar então que eu posso ter um atributo que é um próprio layout, porque a gente está vendo que o XML tem essa característica. Você pode colocar dentro dele uma outra tag daquele mesmo componente. Então você pode fazer uma telinha dentro de outra telinha. Então aí tem um exemplo de um layout, entendeu? Para a gente combinar, conseguir um efeito que a gente esteja colocando aí. Então nesse caso aqui tem dentro de um layoutzinho, a gente tem um outro layout, que é o slogan, tal, alguma coisa, você pode reciclar. Tipo, esse layout aqui é tipo a minha barra da minha página, eu quero reciclar ele toda vez. Então você pode usar esse layout como referência para qualquer lugar. Colocar dentro do teu layout. Layout logo um dos componentes dentro do cara e assim por diante. Image view, colocar imagens dentro do cara, entendeu? Tem as imagens não vetoriais, que são os pixels. Tem as vetoriais, que é composto de linhas, quadrados e paths, que é tipo uma pequena equaçãozinha que define as linhas que estão acontecendo por lá, tal. Vetorial é interessante sempre, mas é mais caro de produzir. Mas as imagens vetoriais são sempre melhores porque elas são melhores porque elas não vão ter problema de pixelizar com zoom. Elas são mais leves normalmente porque elas são calculadas no momento da visão. Ela não é uma coisa que está armazenada, então assim ela é mais fácil de transmitir. Você quer fazer um app mais leve, tal, esse tipo de coisa. 2, ela é fácil de acontecer, de você trabalhar com interfaces responsivas. Então
se você sempre puder conseguir imagens vetoriais para suas aplicações, é uma recomendação forte que eu faço para vocês aí, tá? Como os executivos de teledispositivos, sempre recomendo vetoriais, entendeu? O Android tem suporte a imagem SVG nativo dele aí e tal. Então, para adicionar uma imagem no seu app, imagem view, você coloca aí qual o vetor que você vai querer e tal. E ele tem um assistentezinho pequenininho para fazer isso aí, na hora que você está colocando aí. Bacana tal, você coloca os alinhamentos, faz o ajuste da ID. A partir do momento que ela, assim, a imagem, o arquivo físico do lugar é só um detalhe. Ela tem os outros atributos que vão ser monitorados e tal, e vão ser colocados dentro do negócio. Aí você vai ter board, limite para cima e para baixo, transparência. Você pode regular a imagem para fazer um monte de coisa. Então, é uma coisa que vocês devem explorar aí para brincar melhor com ela, tá? Criar o menu, cara. Toda tela pode ter um menu. O menu é definido a partir do arquivo XML para criar um novo menu. Esse menu aí, o que eu vou dizer? É mais uma interface que vocês estão colocando. Então, assim, esse cara é como se fosse uma segunda tela que vocês vão fazer no aplicativo de vocês para poder fazer esquemas, tal, alguma coisa do tipo. Uma coisa muito detalhada, não, tal, mas cada XML que você colocar dentro desse vai ter esse tipo de opção. Aí o cara fala, por fim modifica a classe Make para usar o menu. Após o create, inclui o método abaixo. O que é interessante? Essa frase assim, R menu main, o que está dizendo aí? Esse método getMenuInflator, esse inflate aí é uma característica das views de interpretarem o XML e gerarem um conteúdo que é uma tela. Então o que é inflate? Ele vai pegar uma classe Java, vai instanciar o construtor dela com os valores que estão no arquivo XML e executa o construtor. Então é basicamente isso. Então, professor, eu podia implementar o mesmo, você podia implementar você mesmo um inflate, entendeu? Com essa sacada. Então, é como se você tivesse um construtor específico que recebe esse XML, essa configuração com os atributos que são diferentes, ele instancia o cara e joga na tela. Então, esse R aqui é o de resources, pasta menu, ID menu. Então, todo menu que vocês forem criar, vocês vão acessar por esse cara aqui, entendeu? Aí ele ativa esse cara e gera esse código aí. Eventualmente pode dar esse erro aí toda vez que dá algum erro de importar, não se preocupe, o Android já está antecipando o teu passo há 10 anos, tu dá Alt Enter, ele importa, faz tudo certinho para vocês aí, sem problema. Aí vocês conseguem fazer uma telinha desse tipo aí, que é um menuzinho float, fica sobre uma interface de configuração e tal. Essa parte da interface gráfica aí. Então, esse cara aí vai ser uma das tarefinhas de vocês aí no laboratório, para vocês se divertirem. Cara, lembrando, no começo tem que ter um pouco de paciência, mas depois o cara pega a mão, bicho, começa a ficar até divertido brincar com esse negócio. Você começa a imaginar potenciais usos do conhecimento que você está adquirindo. É muito bacana quando a gente começa a pegar esse tipo de coisa, mas não se cobrem designs violentos, tá, cara? A gente é de outra área, cara, entendeu? Então, o resultado final, vocês montarem essa telinha aí, tá? Montando um MVC. E o bacana é que, se vocês seguirem bem esse tutorial aqui, vocês quase não vão, assim, em tese, vocês não vão escrever nada em Java. Vocês vão mexer só na tela de XML. Tela de XML, vocês vão fazer esse cara aqui. Que é em tese que um design, normalmente, ou uma pessoa que faz um curso especializado em desenvolvimento Android na parte de interface, ele fica muito bom. Lembra a todos, fazer um app em Android tem várias vantagens, tá? Porque assim, obviamente você já tem bibliotecas tipo Flutter, você faz num lugar só e gera um monte de código. Se você pega um código gerado pelo Flutter, vocês obviamente vão ver coisas que podem não fazer muito sentido, tá? Porque o Flutter, ele exige um ambiente de desenvolvimento, tipo, ele gera o projeto no Android e você vai compilar no Android, ele não faz tudo no Android, tipo, você desenvolveu o projeto no Flutter, compilou, ele gera o projeto, tu abrir no Android Studio, compilar e fazer o build no Android Studio, entendeu? Então, dependendo da versão que ele vai estar, tipo, lançou uma versão nova do Java, do Android, não sei o que, tal, tu tem que esperar o Flutter incorporar esse cara, porque eventualmente pode acontecer umas coisas meio estranhas lá dentro. Então,
não é nunca perda de tempo você aprender a programar nativo na plataforma que você vai ter mais uso, tá? E por quê? Pode gerar uma coisa no Flutter que não vai fazer sentido aqui e você entende, não, isso é uma bobagemzinha aqui, você conserta tal. Se o cara do Flutter não entende de Android Studio, não entende de desenvolvimento embarcado no Android específico, o cara não vai conseguir consertar a parada e pode acontecer coisas bem estranhas na tela, entendeu? Vamos dar uma olhada em Activities e Intents, que essa parte aqui ela é importantíssima, porque agora a gente vai voltar de novo a olhar mais o código fonte em Java. Entendeu? Então vamos lá, o que é Activity de verdade, entendeu? Então ela dá o acesso a uma interface, a uma tela, entendeu? Então o usuário vai interagir com o aplicativo, mas na verdade ele vai estar usando aquele XML para tentar falar com uma Activity. Então a tua Activity é a representação em código fonte de tudo que uma tela consegue fazer. Então os métodos, os comportamentos, tudo que uma tela pode normalmente apresentar vão estar implementados no seu controller, que agora a gente está falando do controller, entendeu? Que está dentro da Activity, tá? Então normalmente uma aplicação Android é composta por diversas Activities. Então, cada tela nova é uma nova Activity, uma Activity será a main, quando você vai aplicar. Professor, onde que a gente diz quem é a main? Lá no manifesto. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? No manifesto da aplicação você diz quem é a main daquele cara. Entendeu? Todos os caras podem ter um onCreate, mas tem um deles que vai ser o onCreate do main, aquele que inicia quando a aplicação é chamada, tá? Uma Activity chama outra. Então, ao fazer isso, a Activity anterior para de executar, mas seu estado é guardado. Então, precisa me preocupar em como vai guardar? Não, isso aí o Android faz para você sozinho, você já faz parte do processo da plataforma. Então, quando uma Activity entra, ela é guardada numa pilha de memória. Lembra muito aquela brincadeira que quando a gente está programando normal na linguagem de programação, você chama faz uma chamada recursiva. A chamada anterior fica lá esperando a voltar o foco para ela, a mesma coisa. Por quê? Uma Activity ela pode ser parada não somente por uma Activity, mas por uma outra aplicação, por uma chamada telefônica. Ligou, congela o estado. Então uma das coisas que o Android é muito eficiente é em salvar o estado das coisas e depois que aquele evento que causou a parada cessa, volta o estado de onde estava, entendeu? Obviamente você pode burlar esse tipo de coisa. Por exemplo, você pode fazer uma aplicação que, cara, esquece, saiu o foco da tela, quando volta tem que bater a senha de novo. Aplicativo de banco é danado para fazer isso. Obviamente por razões que a gente entende, entendeu? Então assim, esse tipo de situação quem controla é o desenvolvedor. O desenvolvedor pode dizer assim, na volta do contexto, tem que pedir uma autenticação novamente, alguma coisa do tipo, tá? Então tem a Activity 1 aí e a gente vai ver como é que você é montada uma segunda Activity aí. Então agora a gente vai fazer o controle aqui. Então, os principais métodos que toda Activity vai ter, então a gente vai começar agora a pensar agora no código Java, já que vocês já estão acostumados com o olho já, né? É o onCreate, entendeu? Esse onCreate aí, como eu falei para vocês, é o equivalente ao construtor da Activity de vocês, tá? Normalmente ela tem esse bundle aqui, Save the Instance State, entendeu? E a gente chama o construtor da nossa classe, que a gente herda dela, que a gente sempre estende a App Compat Activity, tá? Então assim, lembrando, é construtor, qual é a primeira coisa que você faz quando você está no construtor de uma classe que herda alguma coisa? Tem que chamar o construtor da classe anterior. É por isso que tu já detecta assim, tu olhou assim, tu é programador Java, tu olhou um método. Primeira linha do cara, ele chama o super, o onCreate, o mesmo método. Então esse cara é o construtor desse cara. E set o Content View. Esse cara aqui, ó, lembrando, ó, R, Resource, Layout, pasta Layout, nome do arquivo XML, Activity Main. Então ele vai chamar esse cara, é a tela que ele vai chamar inicialmente, tá? Então bacana. E aqui é aquela segunda telinha da criação do menu. Então você pode ter internamente vários menuzinhos diferentes, vários arquivos separados. Então é uma coisa que esse cara aqui está dentro do menu. Então você pode ter para organizar o seu projeto, você pode ter um arquivo só com as telas grandonas e um arquivo só com menus pequenos, porque às vezes numa tela você vai chamar de diferentes menus. Numa tela você pode chamar, tem o menu configura que só aparece na tela 1, mas o menu chamar alguma coisa do usuário, não, cara, ali tem toda a tela tem que ter uma coisa, saída, de back, alguma coisa do tipo assim. Então você configura fazendo esse tipo de estratégia.
Os métodos principais que toda Activity tem vai ser o onCreate, construtor, onStart, que é quando aquela tela volta para o foco, ela está em primeiro plano novamente, onPause, onResume quando ela estava iniciando, aí alguma coisa travou ela, aí como é que recupera o estado dela, e parada, que é tipo destrutor, entendeu? Então assim, ó, ela vai ser desligada, aquele aplicativo, o que ele acontece quando para desses caras aí, tá? Aí isso aqui que é um bacana de a gente entender, tá? E o que eu peço para vocês? Sempre acompanhe lá no Android Studio, no site do Android Studio, na parte de developer do Android, se está acontecendo alguma mudança nisso aqui, tá? Porque a gente está passando por uma etapa de muitas mudanças na forma como a gente está desenvolvendo apps, tá? A gente está começando a passar por uma mudança de linguagem do Kotlin, então tem algumas bibliotecas que estão sendo mudadas, tal. A gente usa muito em Android uma biblioteca chamada Jetpack. Ela está passando por mudança também e tal. Então, dê uma olhada porque elas são todas sensíveis a esse ciclo de vida que está vindo aí. Então, vamos dar uma olhada nela. Então, toda vez que você clica na aplicação, onCreate. Então, a aplicação é criada, entendeu? Mas ela ainda está invisível. É um método. Lembra do Java quando a gente dá new no cara? Criou o objeto. A gente já interagiu com ele uma vez? Nada. Está só criado o objeto, está lá esperando. Tem uma referência para ele na memória, mas a gente não mexeu com ele ainda. OnStart, quando ele vai para o primeiro plano. Normalmente, quando você clica numa aplicação, ela é criada, ela já vai para o primeiro plano. Então, assim, o onCreate na sequência vem o OnStart, tá? Outra coisa importante, quando você não implementa esses caras, significa que você não sobrescreveu eles, qual é a implementação que você vai usar? Você vai estar usando a implementação da classe que você herdou, da App Compat Activity. Então você vai estar usando o OnStart dela. Então, iniciou, a aplicação se torna visível, aparece na tela, no front do usuário. Legal. Aconteceu alguma coisa. Pô, o usuário apertou aquele tabzinho lá das aplicações para ver uma do lado, tal, alguma coisa. Eu vou dar uma olhada aqui no WhatsApp, tá? Depois eu volto para a aplicação. Quando ele faz aquele negócio ali, entra o onResume. Então o onResume ele congela o estado da aplicação, salva todo o contexto dela, tal, aquele negócio todo, pá. Aí, beleza. O que aconteceu nessa hora aqui? Quando ele está recuperado, aí a gente começa a ver assim, pô, no pausado tá, tem um onPause e um resume, e essa brincadeira aqui, qual é a estado dos dois? O Android ele tem um timeout do tempo que ele resolve descartar a aplicação da memória. E esse cara, ele andou mudando muito com o passar do tempo. Esse comportamento andou mudando muito também. Antigamente você passava um tempinho assim, sei lá, 1 hora, 2 horas, tal, ele tirava da memória a aplicação se não estava sendo utilizada. Com os celulares mais modernos, cara, ele mantém o estado da aplicação quase assim. Ele só diz que se tu der reboot, às vezes tu tem que desligar e voltar, porque às vezes tu só de dar o reboot, tem aplicação que ele ainda salvou o estado e volta para o estado anterior. Então, tem aquela hora que a aplicação está na linha de aplicações ativas, tu tem que dar um swap para poder dar kill nela. Se você só estiver lá, ela continua nessa pausa parcialmente visível, tá? Esse parada invisível aqui significa matar a aplicação morreu, tá? Aí o que vai acontecer? Só que esse morreu é diferente de desalocar da memória. Essa aqui é a grande parada diferente do Android, assim, do coletor de memória, do Garbage Collector do Android, do Garbage Collector do Java, entendeu? Em tese, quando você cria uma vez, o aplicativo fica lá na memória. Para você matar esse cara, para dar o desaloque mesmo, você tem que dar o kill nele. Que, cara, se você só parar e voltar, ele vai dar esse onRestart aqui. Esse restart pode reativar algumas aplicações. Por que eu digo isso para vocês? Quando vocês mexerem com banco de dados, isso acontece com muita frequência. De você precisar de uma versão nova do banco de dados, você tem que ir lá no aplicativo, apagar os arquivos de configuração, porque aqueles arquivos de configuração que está naquele aplicativo, você abre o aplicativo Android, apagar os arquivos aquilo ali, na verdade, são os arquivos que estão salvando o estado da tua aplicação. Tu pode ter dado kill, voltou, a aplicação está lá ainda com algumas configurações. Exemplo que acontece. Então, eu vou dar o aplicativo de banco, que é o mais legal sempre, entendeu? Quando você loga no banco, ele salva suas credenciais, algumas coisas nos arquivos que ficam localmente na máquina.
você dá kill na aplicação e você volta, ele sabe que você é o usuário, ele recupera o teu login e tua senha, entendeu? Mesmo eu tendo dado kill, significa que ele não tirou a aplicação completamente, ele voltou a algum estado dela. É por isso que ela está essa parada invisível, em tese, quando o aplicativo não está na memória, mas está persistindo o dado dele dentro do sistema operacional. Esse criar aqui, do nada, só acontece uma vez. A não ser que você apague os dados da aplicação. Aí ele acontece de novo. Então lembre, o onCreate só acontece uma vez no contexto do Android. Para acontecer a segunda vez, você tem que apagar os arquivos da aplicação lá no... excluir arquivos. Não é só cache não, excluir os arquivos. Aí você dá um create, ele vai dar um create de novo. É para vocês lembrarem como é que isso acontece, porque tem gente que acha que por ter matado e recuperou, o aplicativo está zerado. Não, tem contexto dele sendo salvado pelo sistema operacional, tá? Tá aí o terminado, que é o invisível, tal, que esse OnDestroy aqui, que é o que eu falei para vocês, né? O Logcat, que é esse carinha que aparece aqui embaixo, cara, olha, bicho, cadê o meu Logcat aqui? Build RAM. Logcat, cara, olha que delícia, bicho. Mostrei pra vocês? Não, cara, mas esse cara aqui, ele tem um monte de coisa legal, cara. E muita da coisa que a gente faz dentro do fonte Java, a gente coleta aqui, cara. A gente tem saídas que aparecem logo no Logcat. E é bacana para você identificar se você, alguma aplicação entrou num lugar que você queria, se ela está no estado que você deseja e tal. É aqui que a gente vê esse tipo de coisa. Você pode ter o Logcat de diferentes aplicações. Tipo, eu estou rodando aqui, ele está pegando esse cara aqui, mas eu podia ter aquele meu celular que vocês viram lá em casa rodando com o Logcat dele aqui. Você pluga aqui e tal. E ele mostra atualmente cada um desses caras aqui rodando. Então, tipo, você interage com a aplicação, qualquer coisa que você faz, ó, clicou aqui, já está começando a fazer as coisas. Se você dá um pause na aplicação, ó, essa aqui eu estou dando tirei a aplicação do ar. A gente pode colocar algum lugar aqui na aplicação para ela mostrar o estado dela. Aí você vê aqui no Logcat, olha lá, um resume, um pause, um create, um start e tal. É uma aplicaçãozinha legal que eu acho que eu já vi uns 2 tutoriais do Java que quando quer ensinar a pessoa para ela entender os estados, ela coloca na activity principal e na outra activity se imprimir o estado daquela activity. Aí você entende quando você está chaveando de uma tela para outra o que está acontecendo e tal. E é um ótimo lugar para fazer debug, porque às vezes acontece muito de alguém passar uma informação de uma tela para outra, que é um intent, e perder a informação. Aí vocês entendem o que está acontecendo com cada uma delas. Vamos lá. Então, para facilitar a leitura, cria um filtro para mostrar somente as suas tags. Você pode criar tags na mão. Os erros do Java, incluindo exceções, são também mostrados no Logcat, mas é recomendável também criar um filtro para os erros. Porque ele mostra muita coisa, cara. Ele está mostrando coisa do sistema operacional, tal. Então você vai misturar com as coisas da aplicação. Então o ideal é você fazer o teu filtro, você filtra por aqui, tá? Então assim, esse cara aqui, a brincadeira toda é você saber usar bem esse filtro aqui. Eu vou dizer para vocês, tá muito legal comparado do Chipmunk, com a versão Chipmunk, cara. Só melhora, né, bicho? Tá vendo? Olha como é que era a diferença da versão anterior, entendeu? Então assim, esse cara aqui tá bem legal. E esse aqui é o log que você vê, né? O log, aí você coloca aqui, você coloca uma tag. Aí você pode fazer a tag por activity, pode ser tag por ação, tag por tela, a mensagem que ela tem que ser colocada e assim por diante. Então é bem bacana isso que a gente pode fazer aí. E aí você pode colocar aqui do debug, né, do ciclo de vida. Esse cara aqui tá legal. O que ele está fazendo aqui, né? Ele está fazendo o override, entendeu? Do onStart. Protected, professor, lembra o que é protected? Todo mundo da minha hierarquia pode sobrescrever esse método. O que ele faz? Ele chama o próprio método para não alterar o comportamento da classe. Então vai continuar funcionando direitinho o onStart. Mas ele agora tem um logzinho dela aí, entendeu? Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Não, tá de boa. Recomendo, galera, quando vocês estiverem fazendo o laboratório, dá uma pausada para fazer isso aqui, cara. Para vocês entenderem um pouquinho como é que é o processo do ciclo de vida dela, tá? É bem legal. Você vê um start, um resumo e assim por diante, tá? É bem educativo a gente ver esse tipo de coisa funcionando.
Manipulando eventos. Cada um dos componentes da UI possui uma série de eventos, né? Botões podem ser clicados, campo de textos e tal. E alguns desses eventos, a gente, como eu falei para vocês, a gente pode definir lá no XML quando ele acontece. Ou a gente pode definir no código-fonte Java qual o método que eu quero que seja executado quando o método acontece. Tipo, na tua classe botão lá, tu pode fazer o representante da tua classe botão dentro da classe Java e dizer, olha, esse método aqui, no método, quando for acontecer um evento onClick, execute esse método aqui. Então, esse aqui é um exemplo que está acontecendo. Tipo, na classe botão aqui, né, entrar, né? Você tem aqui o onClick, entrar clicando. Para quem não sabe, esse toast aqui é uma telinha simples que aparece na interface, só com uma mensagenzinha bem bobinha, assim, a conexão caiu, conexão voltou, alguma coisa do tipo assim, tá? Então, você pode criar um evento associado a esse cara, entendeu? Um método, e esse método aqui, nesse cara clicando, esse cara mostra uma mensagenzinha tal, ou coloca alguma coisa como é que eu vejo assim, no log, algo do tipo assim para você que está acontecendo, tá? Quando uma opção do menu é clicada, o Options Item Selected é executado passando como argumento o item que foi clicado. E aqui que é o legal, ó. Esse cara aqui é o cara que assim, é um dos caras que a gente usa muito dentro do Android para a gente selecionar eventos que acontecem dentro de certos componentes. Por exemplo, a gente tem naquele menuzinho lá, tem uma das opções lá dentro dele que é para a gente detectar qual item que foi selecionado. A gente tem vários itens, né, por exemplo. Então, caso o RD About tenha sido selecionado, o Get Item by ID, você vai passar o item que foi selecionado no menu. Aí, pô, é tipo uma referência para um objeto. Foi o About que foi selecionado. Aí, o que você quer que execute quando acontece o About? Aí, ele executa uma sequência. Eu quero mostrar uma tela, eu quero mostrar um alerta, eu quero mostrar alguma coisa do tipo assim e tal, por diante. Por que tem um default aqui? Porque caso aconteça algum erro, alguma coisinha e tal, tem o retorno para o cara e assim por diante. Então, nesse caso, ó, ele vai clicar sobre, aí aparece esse alertazinho que fica na tela aí um tempinho e tal, e vai ter o OK. Lembrando, você pode ser chato ou não, dependendo do que você gosta de fazer. Tipo, você pode fazer o alerta só ser fechado quando o cara apertar um OK, você pode fazer o alerta sem botão, ele fechar automaticamente depois de alguns segundos, tá? É uma coisa que, obviamente, também depende da configuração de cada um dos usuários, tá? No XML, cada dos componentes do layout, né, você aciona usando o arroba. Então, aí, como tá essa observação aqui, né? Não deixe componente que você clica lá sem um ID. Sempre dê um ID para todo componente que você vai criar, tá? Tem alguns lugares que até tem dicas de padrões para dar nome para o ID para componente e tal, porque você vai usar ele no Java. Para acessar três componentes do Java, use a classe R, que é a Resources. Tá? O R só o R maiúsculo. A classe R é gerada automaticamente contendo várias coisas constantes para cada ID no XML. Beleza? É assim que a gente acessa de dentro do componente. Então tá aqui, ó. Essa forma aqui é a forma como você faz o bind, a ligação entre um componente que está lá na tela, no XML, entendeu? E um objeto em Java. Então, qual é a primeira regra? Esses componentes têm que ser do mesmo tipo. E eles obviamente vão ser do mesmo tipo. Porque os componentes que vocês veem na paleta que está lá, são objetos que vão estar disponíveis na biblioteca do Java lá embaixo, no código fonte. Eu sempre falo lá embaixo porque eu digo assim, o front está aqui em cima e o back está aqui embaixo. Então, sempre lá embaixo você vai ver o objeto exatamente igual aquele cara que você está vendo lá em cima. Então, no edit text, você vai sempre usar esse método, find view by ID. Entendeu? Aí ele vai retornar um cara, ele vai retornar uma referência de um objeto que você vai jogar para dentro de um objeto que você vai colocar lá. Eu preciso dar new. Não precisa dar new, o objeto já está criado. Você vai só associar a referência daquele RID edit login para classe, para um objeto da classe edit text, porque aí dentro do Java você vai ter acesso aos métodos que ela tem, tá? Professor? Opa! Alguém fez algum comentário aí, pessoal? Falhou, foi só uma escapação.
É, vamos lá então. Dentro aqui tem o string login. Aí dentro do componente edit text, aí você tem os principais atributos. Aí vocês vão ver dentro do negócio, você aperta ponto, vai aparecer todos os métodos que tem. Aí você pega esse cara. Galera, uma coisa muito importante, não é JavaScript. Quem vende JavaScript, cara, brother, o cara fica pilhado com Android. Por quê? Ele não vai converter as coisas automáticas para ti, cara. Ele não vai ser legal para você. Então, assim, tudo que vier de uma caixa de texto é string, brother. Não assume outra coisa. Então, vai ter que converter para int, vai ter que converter para série, vai ter que converter para aquilo que for cair lá. Não assume que a parada vai vir te ajudando. Tá legal? JavaScript, pô, é texto, mas é número, põe no número, vai dar certo. Não, vai dar errado aqui, entendeu? Pior que às vezes pode dar errado sem falar nada, que é pior ainda, entendeu? Vai dar uns bugs muito loucos que tu não sabe o que está acontecendo. Então, esse toString vocês vão usar muito dentro desse cara, tá legal? Então aqui você dá o olê e tal, dá um toastzinho, tá bacana pra vocês testarem esse cara que é bem divertido de fazer. Intent, cara. O que é uma intent, cara? É o seguinte, às vezes eu quero chamar, professor, quando eu abro uma aplicação usando o Manifest, ele starta lá o meu onCreate, né? Porra, bacana, tal, beleza, inicializou. Mas como é que uma tela chama outra tela? Essa tela chama essa tela através de um objeto especial chamado intent. O que é esse intent? Então, o intent é onde você vai encapsular uma nova activity, entendeu? Então, lembrando, olha como é que ele faz aqui. Você declara um objeto do tipo intent, aí no construtor do intent, o que ele recebe? Ele recebe o teu objeto, o this, entendeu? E ele recebe o template da classe, da activity que você vai criar. Então, você vai criar a list activity class, não sei o que, tá, você vai passar para lá. Então, aí quando você passa esse cara aqui, que é a tua activity que você criou, a classe dela, aí esse start activity aqui é que vai iniciar a próxima tela. Porra, professor, show de bola esse cara. E olha o que é legal. Aqui é a forma mais simples de inicializar uma outra tela a partir de uma activity. Se você pega ela e inicializa outra, começando com ela aí. Mas o bacana é que você, além de passar e inicializar ela, você ainda tem a opção de passar informações para ela. Você pode passar objetos que carregam informação da tua tela para a tela da frente. Por exemplo, a pessoa logou na aplicação. Você pode querer na tela logada apareceu o nome do usuário ali em cima, bem-vindo, usuário tal, papapá. Mas como é que tu sabe o nome do usuário se ele digitou na tela anterior? Aí você passa utilizando uma das estratégias que tem dentro do Intent, você passa um objeto com informações que você coletou na activity anterior, tá? Por que isso? Porque elas não estão em espaços de memória iguais, elas estão em espaços de memória separados. Por quê? Por causa daquela brincadeira de segurança. 2, por causa da brincadeira da pausa e do resumo das aplicações, que acontece com muita frequência. Então, a tua activity original é uma aplicação. Então, ela vai estar congelada no momento que quando a outra começar. Ela vai estar um pause. Então, essa dinâmica das duas não permite que elas compartilharem o mesmo espaço de memória. Então, você vai usar muito esses objetos de mensagem entre as activities para passar a informação de um lado para o outro. Ou então, uma coisa que muita gente usa, assim, tem gente que diz que pode ser fraqueza ou não, assim, o banco de dados como intermediário, tá? Tipo assim, várias activities usam o mesmo banco de dados para conversar entre elas, entendeu? Então, assim, esse é bom ou ruim? Não, não é bom e nem ruim. Então, assim, cada uma delas tem problemas. Então, assim, é importante você conhecer o lado bom e o lado ruim de cada uma delas, tá? A partir de agora, então, quando o botão, você clica no botão entrar, você vê uma nova activity aí acontecendo. No Android, vocês vão criar uma activity igualzinho como vocês criaram a original, mas vocês podem criar outras. Tipo, tu pode chegar aqui no Android, cara, aí tu fala assim, cara, eu quero criar, sei lá, uma nova activity aqui, Hello Devs, New Project, nova activity, sei lá. Você vem aqui, acho que é no New Project, deixa eu ver como é que tá aqui no exemplo de vocês para não fazer diferente, entendeu? New Activity, é isso mesmo. Aí tu vem bem aqui, ó. Tu tá dentro do teu projeto, pô, tu vai New Activity. Aí tu vem aqui, pô, cara, Basic Views Activity.
Aí, tá vendo aqui, ó, já aparece Activity Main 2 e tal. Vou colocar aqui, ó. Segunda tela, entendeu? Aí, package name, o Hello Devs, linguagem Java, tal, papapá, finish. Olha o que aconteceu aqui agora, ó. No layout, ó, no Active, olha o que apareceu aqui, ó. Já apareceu porque ele tá dando build agora, espera, cara. Agora uma coisa legal que vocês perceberem. Quando você, a partir do momento que aparece uma segunda Activity, começa a aparecer um monte de coisas novas dentro do projeto, tá? Você vê que apareceu aqui Activity, Content, Fragment First, Fragment Second, começa a aparecer um monte de arquivos XML de configurações adicionais, tá? No exemplo Hello Devs aqui, a gente estava com a main Activity aqui, que era esse cara aqui, né? Agora vai aparecer a segunda tela, que é a segunda Activity de vocês. Então, cada uma delas tem coisinhas aqui, entendeu? Então, vai aparecer um monte de coisa aqui. Eu não sei se eu fiz coloquei uma tela mais diferenciada ou não, tal, mas coisa do tipo. Esse é o exemplo de colocar aí. Não sei se já apareceu aqui a segunda Activity. Ainda está carregando. Gradle, cara, você é bom, mas você é pesado, cara. Opa, ativou o processador. Ativou, deixa eu tá. Você fica que a parada foi pesada pro menino, coitado. Deixa eu ver aqui, contento segunda tela. Tudo. Onde que tá rodando era bonita esse cara aqui? Ah, tá aqui já tá começando a gerar direitinho. Olha aqui, nessa segunda, na segunda tela, vocês já estão vendo aqui, né? Algumas configurações a mais, porque já não é uma tela vazia como eu pedi, porque eu pedi uma empty, acho que de um outro modelo aqui. Aí o que acontece aqui? Ele vai ter os mesmos métodos que vocês viram, ó, saving, faz bind, já está fazendo bind com a tela. Ó, tá aqui o inflate. Aquele processo de fazer o quê? Pegar um XML, instanciar numa classe Java dos componentes e criar aquele componente que foi inicializado, tá? E assim por diante. Então, tem muito mais coisa aqui para brincar. Assim que a gente cria uma segunda activity dentro da nossa classe. Vamos ver aqui, ó, o activity segunda tela. Isso aqui é do main, isso aqui é da segunda tela já. Vamos lá, ó. Sabia que tinha vindo alguma coisa preenchida bacana aí pra gente, ó. Cadê o zoom, brother? Pô, cara, aí já veio com uma telinha deliciosa, cheia de componentes lindos pra fazer aqui e tal. Então assim, olha aí. Então assim, já veio com a tela já preenchida com uma coisa, com um componente pra gente mexer. Veio com uma toolbar aqui, entendeu? Então cada componente que vocês estão vendo aqui é uma coisa diferente que vocês estão colocando. Uma coisa legal esse fragment first aqui, vocês estão vendo aqui que ele está mostrando cada um dos pedaços de cada uma das telas. Vocês estão vendo aqui, então vocês estão vendo que você pode fazer composição de layout para fazer isso. Tem uma das aulas que eu gravei que eu mostro os diferentes estilos do Android de renderizar esses layouts. E ele tem um processo especial para renderizar, cara, componentes gigantes que você gera, entendeu? Tipo, sabe aquelas barras de rolagem de app de streaming que você passa a ter um monte de filme, entendeu? Nesse vídeo aqui eu vou deixar a referência para vocês de como é que ele faz aquilo ali utilizando uma estratégia de renderização do Android para fazer aquilo ali com muita eficiência. A gente pega de banco de dados uma lista de 100 filmes. Pô, cara, como é que ele consegue gerenciar? Ele faz um inflate parcial, que é um negócio bem bacana. Em vez de fazer um inflate do negócio inteiro, ele faz o inflate somente daquilo que está na tela no momento. Então, é uma estratégia muito legal do Android de gerenciar a performance do aplicativo com uma quantidade de dados bem grandona. Então é um inflate separado aqui. Deixa eu voltar aqui para ver o que a gente ainda vai fazer. Tá, já mostrei para vocês como é que a gente faz. Depois a gente vai colocar aqui.
Galera, a partir daqui, o Passando Dados Activity eu vou deixar já para nossa quinta-feira, para a nossa última aula. Galera, obrigado pela presença da aula de hoje. Espero que eu tenha mostrado para vocês umas coisas divertidas e interessantes aí. E daqui a pouquinho a galera que viu aqui a gravação vai estar no YouTube. Andrew fez uma pergunta 10 anos atrás, cara. Por que a imagem vetorial é mais cara? Cara, porque para processar cada um dos pedaços dela que ela vai crescer, é tipo uma equação matemática, não é uma imagem. Então, assim, como é uma equação, o processo de criar a imagem vetorial envolve você definir para cada trecho, para cada vetor que está sendo colocado na imagem, para cada linha, qual é a equação que vai definir aquela linha. Então, na verdade, é um monte de equaçõezinhas uma imagem vetorial. É por isso que ela é bem mais cara de fazer do que uma imagem matricial, que a gente chama. Tá legal? Galera, eu vou parar a gravação aqui e valeu. Até a próxima.